Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem, Seja Jenny? muito bem-vindo. Obrigada pelo seu Obrigado. obrigada pela participação. Está aqui com a gente hoje. É um prazer recebê-los. E você já pode ficar à vontade para sua palestra. Então, vamos lá, então. Eu agradeço a todos, primeiramente, pelo convite por estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho mais esse assunto nessa semana que está muito envolvente. Eu acho que a semana de vocês também deve estar aí linda e maravilhosa. A nossa está aqui bombando já com as nossas ações descentralizadas, então a gente também está trabalhando muito nessa semana de aleitamento materno e também feliz por estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da nossa estratégia Trevo de Quatro Folhas, vinculada aqui à Secretaria da Saúde de Sobral, certo? E aí, se já puder lançar a apresentação, já pode começar. Ótimo, então. Então, a gente vai conversar, pessoal, sobre a estratégia Trevo de Quatro Folhas, vinculada aqui à Secretaria da Saúde de Sobral, no Ceará, como já falei para vocês. Pode passar. O nosso nome, né, ele está vinculado justamente esse nome Estratégia Trevo de Quatro Folhas, é justamente porque nós conseguimos acompanhar o nosso público, que são gestantes, puérperas e crianças de até 2 anos de idade, nesses 4 períodos. O período do pré-natal, parto e puerpério, nascimento e período neonatal e os 2 primeiros anos de vida do bebê. Então, por isso, o nosso nome, Estratégia Trevo de Quatro Folhas, certo? A gente consegue realmente ter um acompanhamento nessa linha de cuidado durante todo esse período dos nossos pacientes, certo? Pode passar. Pode passar, por favor. Então, o que é o Trevo de Quatro Folhas? Ele é uma iniciativa. Espera só voltar um pouquinho. Pronto. Ele é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral, aqui no Ceará, desenvolvido pela Secretaria da Saúde. Foi criado em 2001, se tornou uma política pública em 2010, certo? Nós temos um acompanhamento por toda a cidade, seja na zona urbana ou seja na zona rural de Sobral. Nós estamos vinculados diretamente na Coordenadoria da Atenção Primária, certo? Então, a gente perpassando por todas as atenções, desde a atenção primária, a atenção especializada e chegando também na atenção terciária, que são os hospitais, né? Daqui a pouco, no decorrer da apresentação, eu vou compartilhando com vocês como é que é o nosso sistema, como é que a nossa estratégia, elas conduz, né, ela se insere em todo esse processo, tá? E nós atuamos no enfoque familiar, oferecendo principalmente apoio social ao público que se encontra em situação de risco clínico ou vulnerabilidade social, certo? Então, o nosso enfoque, nós trabalhamos com as famílias nesse processo, né? Nós priorizamos o apoio à família, né? Não só a uma pessoa, não só a mulher, não só a criança, mas nós entendemos que quando nós cuidamos da família, a gente consegue ter melhores resultados no nosso acompanhamento, né? Pode passar. Então, como foi que tudo isso começou? Como é que nós pensamos na nossa estratégia, né? Por que ela surgiu? Então, ela surgiu a partir da identificação de vários problemas relacionados às condições de vida das mulheres durante a gestação e os períodos iniciais nos cuidados à criança, né? Então, nesse período, nós tínhamos um número muito grande de óbitos, né? Então, foi feita uma análise dos óbitos e percebeu-se uma necessidade de garantir o cuidado na gravidez, parto e puerpério, nascimento e período neonatal e o acompanhamento de crianças
até os 2 anos de vida, certo? Então, a partir dessa avaliação, percebeu-se que nós tínhamos que pensar em uma estratégia que enfocasse a família e o cuidado nesse período de vida. Pode passar. Então, os objetivos do trevo, da nossa estratégia, é garantir o apoio social a gestantes puérperas e crianças até 2 anos de idade, com risco clínico ou vulnerabilidade social, reorganizar a atenção materno-infantil. Então, o trevo ele se caracteriza como o gestor máximo da saúde materno-infantil no município e reduzir a mortalidade materno-infantil também no município. Pode passar. Nesse próximo slide, eu trago para vocês um breve histórico de como é que estava a nossa mortalidade. Em 1996, nós tínhamos uma taxa de 54,6, nossa mortalidade infantil. Quando surgiu em 2001, a taxa estava com 29,6, se tornou uma política pública, como eu já falei para vocês, em 2010, e em 2017, nós diminuímos para... deixa eu só pedir a quem está controlando o slide, consegue ocultar essa linhazinha de baixo, por favor, para a gente ter uma... Ótimo, muito obrigado. E aí, em 2017, a gente reduz para a taxa de mortalidade infantil para 7,87, em 2018, 7,66 e 2019, 6,44, certo? Pode passar. A gente vai ver daqui a pouco uns gráficos, onde a gente consegue ilustrar melhor também toda essa série histórica. Então, a nossa equipe ela é composta por um gerente, que é enfermeiro, no caso sou eu. Nós temos 2 médicas, uma médica pediatra e uma médica obstetra, 4 enfermeiros, 2 assistentes sociais, uma psicóloga, 5 técnicas de enfermagem, 3 auxiliares administrativos. Uma nova forma que nós encontramos também de inovar, potencializando as nossas ações, foi que nós conseguimos a parceria de colocar mais enfermeiros do trevo nas maternidades. Então, na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, nós temos 4 enfermeiros, ou seja, nós temos 24 horas direto profissionais lá dentro que possam atuar no acompanhamento das nossas gestantes, puérperas e crianças lá nas maternidades. E eu tenho um enfermeiro no Hospital Regional Norte, durante o turno da manhã, que fica também fazendo esse acompanhamento, tá? Tendo em vista que lá no HRN, o nosso público também é menor, a gente consegue realmente ter esse acompanhamento, certo? Pode passar. Como é que se caracteriza a redução dos óbitos, né, maternos, fetais e infantis evitáveis? Como eu já falei para vocês, nós trabalhamos na gestão do cuidado nessas 4 fases da atenção materno-infantil. Atenção ao pré-natal, atenção ao parto puerpério, atenção ao nascimento e atenção às crianças de até 2 anos. Já é uma estratégia para a redução dos óbitos, certo? Nós trabalhamos também com apoio social. Esse apoio social ele se caracteriza pela mãe social, apoio alimentar, kit gestante e as redes para os recém-nascidos. Desse apoio social, a nossa apresentação de hoje, que eu vou frisar para vocês, é sobre a mãe social e já a gente vai descrever um pouquinho melhor esse projeto das mães sociais. Nós temos também o Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil. Ele é vinculado diretamente ao trevo e nós analisamos, discutimos e classificamos quanto à evitabilidade dos óbitos maternos, fetais e infantis de Sobral. E aí a gente tem uma periodicidade de avaliação desses casos, com reuniões mensais, certo? Para que a gente possa estar avaliando e traçando estratégias para que a gente possa evitar que outros óbitos aconteçam, né? Vendo de onde foi que nós erramos, onde foram as falhas, e por meio disso, a gente vai pensando em todas as atenções, desde a atenção primária, passando pela atenção especializada e também na atenção terciária, que são os hospitais. Então, a gente consegue perceber onde foi que nós erramos e assim a gente conseguir melhorar isso. Se aquele óbito, claro, ele fosse evitável dentro de cada atenção, certo? Quais são os nossos projetos de intervenção? Eu tenho o projeto Flor do Mandacaru, que é o Centro de Apoio ao Adolescente. Nós atendemos adolescentes de 10 a 19 anos, certo? Ele surgiu
na perspectiva de apoio às adolescentes que engravidassem e que não tinham apoio familiar, que não tinham apoio que não tinham uma rede de apoio de uma forma geral. E aí elas iniciavam o pré-natal tardiamente, o que causava alguns problemas. Então, o Flor do Mandacaru, ele atende também, principalmente, como eu disse a vocês, esse público de meninas grávidas, certo? Mas também nós atendemos o público masculino. E aí nós ampliamos o nosso assunto para a saúde sexual e reprodutiva, tá? Então nós fazemos algumas ações vinculadas à saúde sexual e reprodutiva aqui com adolescentes, meninos ou meninas, certo? Nós temos acompanhamento de gestantes usuários de crack e outras drogas. No próximo slide a gente tem uma série histórica direitinho, da linha do tempo a gente vai descrever melhor o ano em que cada um foi fundado, né? E aí esse acompanhamento ele é feito prioritariamente por nossas assistentes sociais, e aí nós conseguimos ter um vínculo direto com o CAPS-AD, com o CAPS geral, com os centros de saúde da família, e aí a gente vai cuidando desse público, não perdendo ele das nossas mãos, claro, e traçando a linha de cuidado por onde essa gestante passar, visando a redução de danos. Nós temos o Projeto Koala. O Projeto Koala é onde nós cuidamos dos nossos recém-nascidos prematuros e baixo peso, e aí nós fazemos o acompanhamento desse público no domicílio, certo? Fazendo com que ele tenha uma alta hospitalar e aí ele venha para nós na atenção primária e assim a gente faça o acompanhamento dele para que ele faça apenas o ganho de peso. E é aqui também onde nós incentivamos demais o aleitamento materno exclusivo, no Projeto Koala. Porque nós temos uma médica pediatra e uma enfermeira também especialista na área para cuidar desse público, certo? No âmbito domiciliar. E o projeto de sífilis, que é um dos mais novos que nós temos, de acompanhamento justamente para que nós possamos reduzir o nosso índice de sífilis na gestação e sífilis congênita. Pode passar. Pronto, a nossa linha do tempo, né? Como eu já tinha alertado a vocês, nós temos aqui o Trevo, ele foi fundado em 2001 e o projeto Flor do Mandacaru foi pensado e estruturado, fundado em 2008. Em 2010 se tornou política pública, em 2011 nós iniciamos o cuidado às gestantes usuárias de crack e em 2013 nós iniciamos o projeto Koala. Ou seja, vocês conseguem perceber que todo esse cuidado ele foi pensado já tem alguns anos e vem se estruturando e aí a gente vem obtendo bons resultados a partir de então, certo? Pode passar. Nossas atividades envolvidas, nós trabalhamos no monitoramento da qualidade do pré-natal das gestantes, crianças menores de 1 ano hospitalizadas, implementação e atualização de protocolos na atenção materno-infantil, visita aos hospitais para entrevistar as mães para avaliação do pré-natal, identificação dos recém-nascidos de risco, notificação de altas hospitalares de óbitos de crianças e mães, visitas domiciliares a gestantes, puérperas, nutrizes e crianças em situação de risco clínico e social, suporte técnico para o Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil, certo? Pode passar. Pronto, como eu disse a vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto das mães sociais, que é uma das nossas estratégias para reforçar o aleitamento materno exclusivo, para a redução da mortalidade materna e infantil. Então, quem são as mães sociais? As mães sociais é uma pessoa da comunidade selecionada, capacitada e remunerada para atuar no domicílio ou no hospital, como cuidadora de gestantes, puérperas e crianças em situação de risco clínico ou vulnerabilidade social sem apoio familiar. E aí nós identificamos, certo? A gente faz uma identificação por meio dos centros de saúde da família.
eles identificam quem são essas potentes mulheres que podem trabalhar com esse público, certo? E assim, dessa forma, a gente já faz uma relação. Depois, a gente traz essas mulheres para uma prévia, para uma seleção, faz o cadastro, tudo direitinho. Elas vêm e nós fazemos a capacitação. Essa capacitação, ela dura aproximadamente uma semana, certo? Então, nós temos manhã e tarde, uma semana de capacitação dos mais variados temas no cuidado à gestante, puérpera e criança. Então, por toda essa semana, nós temos os nossos profissionais que vão lá capacitar, os enfermeiros, assistentes sociais, psicólogo, médico, faz toda essa capacitação. Então, no final, nós vamos avaliar quem realmente está apto ou não para ser mãe social. Não é apenas passar pela capacitação, certo? A gente faz a capacitação e, ao final, a gente vai ver quem está apta para trabalhar. Se tem perfil, se gosta realmente do público. A gente tem das mais diversas situações. Por exemplo, tem mãe social que já desiste no meio do caminho, entende que aquele trabalho não é para ela. Então, a gente vai identificando realmente se isso vale porque por meio disso a gente consegue perceber quem tem perfil ou não para trabalhar com o público, né? Porque também não é qualquer pessoa, me entendam bem, que consegue trabalhar com esse público, já que nós temos muitas peculiaridades, muitas individualidades nesse período. E aí nós temos a forma de contratação, elas recebem por valor de diária, né? Seja no âmbito domiciliar ou seja também no âmbito do hospital, certo? E aí nós temos eles são contratados por meio como diaristas, e aí a gente faz o pagamento também como diária, né? Diárias que a gente chama de diárias simples, que geralmente são as diárias no âmbito domiciliar, manhã e tarde, horário comercial, e também o que nós chamamos de diária especial, que são as diárias que ficam no âmbito hospitalar, já que elas ficam 12 horas corridas, né? De 7 horas da manhã às 19 horas e de 19 horas às 7 horas da manhã, para poder acompanhar a mulher lá no âmbito domiciliar, lá no âmbito hospitalar, certo? Pode passar. Então, nós temos os critérios para o apoio da mãe social. Então, quando é identificada uma situação, então como é que é o fluxo? O Centro de Saúde da Família pode identificar, o CRAS pode identificar, qualquer equipamento da nossa rede de atenção, se identificar que tem uma paciente que pode ser acompanhada por nós, faz a solicitação do apoio da mãe social para cá, para o Trevo. E aí a gente avalia por meio de uma visita domiciliar. Então, o nosso técnico de referência, seja enfermeiro, seja o assistente social, seja a psicóloga, ele pega, vai no domicílio, faz a avaliação daquela solicitação. Então, o que é critério para uma gestante ser acompanhada pelo Trevo? Que a gestante esteja impossibilitada de exercer suas atividades domésticas por indicação de repouso absoluto, necessidade de internação ou consulta frequente ou incapacitada para o autocuidado temporariamente. Critérios para uma puérpera: com filhos menor que 5 anos, com complicações no puerpério ou incapacidade temporária de cuidar do RN ou uma internação hospitalar. Crianças menor que 2 anos, quando a mãe é incapaz temporariamente de cuidar da criança, e aí que ela tem algum risco clínico grave, ou ela esteja em uma internação hospitalar, no caso em que a mãe não pode acompanhar, certo? A gente tem diversas situações em relação a essas crianças, como, por exemplo, a criança está internada, mas a mãe tem crianças ainda menores em casa. Ela tem um filho menor que 2 anos, ela tem 2 filhos, e não pode estar no ambiente hospitalar, porque também tem que cuidar da criança. Então, a mãe social também ela serve para cuidar das crianças no âmbito hospitalar, porque às vezes a mãe biológica, né, da criança não está com condições de ir para o hospital e ficar lá cuidando da criança, tá? Pode passar.
Então, aqui eu tenho algumas ilustrações para vocês sobre as capacitações que nós fazemos às mães sociais. É uma capacitação bem dinâmica, é uma capacitação que nós não conseguimos que a gente faz por onde trazer uma linguagem adequada para essas mulheres, porque muitas delas não têm um nível de letramento muito bom, mas elas não são eu não vou dispensar essa mulher porque ela não sabe ler ou escrever muito bem, né? Porque ela não tem o ensino médio completo, porque ela não tem o ensino superior, eu não posso fazer isso. Essas mulheres, nós temos que avaliá-las de acordo com a capacidade que elas têm no cuidado e que elas estejam aptas para isso, né? Então, nós fazemos essa capacitação de acordo com uma linguagem que elas conseguem entender, que elas consigam aprender para estar cuidando do nosso público, certo? Pode passar, são algumas imagens para a gente ir ilustrando. E aí, como eu falei para vocês, uma forma que elas possam entender melhor a nossa linguagem do cuidado da saúde materna e infantil. Pode passar. Elas recebem um kit, né? Elas só vão para o trabalho caracterizadas, né, com a blusa do trevo, certo? Então, elas precisam estar aptas para poder estar lá por meio da capacitação. Mas também no ambiente de trabalho, elas também precisam estar caracterizadas com o nosso projeto. Pode passar. Mais uma forma da nossa forma de ensiná-las, né? É uma troca de conhecimentos, porque também elas já sabem muito nesse processo de cuidado, porque a gente trabalha também fortalecendo a nossa rede de apoio, né? Do que elas já sabem. Então, a gente vai atualizando ela das novas formas de amamentação, de como é que elas devem fazer, do que elas devem orientar e tudo mais. Pode passar. Pode passar, para vocês irem vendo as nossas mães sociais atuando, porque elas ensinam a pega correta, a posição, ajuda nos cuidados domiciliares, né? Lavar as fraldinhas e tudo mais, as formas também de aleitamento materno, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns dados estatísticos que nós temos em relação à nossa taxa de mortalidade. Porque as mães sociais, elas são mulheres também que estão diretamente relacionadas com esses números também, com a redução da taxa de mortalidade, certo? Então, nesse quadro, eu trago um comparativo das regiões, certo? E aí nós temos que no Brasil a taxa de mortalidade infantil está em 11,63%, no Nordeste está em 13,37%. Pode dar um enter aí para mim, por favor. Não, volte. Isso. E aí, aqui no Ceará, a gente está com uma taxa de 12,11%. Pode passar. Pronto. Como é que estão os nossos números aqui em Sobral? O nosso número é um número também que vem me preocupando, que é o nosso número de nascidos vivos que está diminuindo. Esse ano de 2021, a gente já consegue perceber uma redução no número de nascidos vivos, o que influencia diretamente na nossa taxa de mortalidade infantil. Porque se eu tenho um aumento do número dos casos de óbitos e eu tenho uma redução do número de nascidos vivos, essa taxa vai aumentar, certo? Eu tenho que estar aumentando o meu número de nascidos vivos para que eu possa compensar aquela quantidade de óbitos que estão aparecendo, porque por conta da pandemia, nós tivemos um aumento, estamos tendo um aumento no número desses óbitos. Em 2020, foi uma quantidade bem significativa. Nós saímos já que eu vou deixar para o próximo slide, que é na taxa de mortalidade infantil. Pode passar, mortalidade materna, próximo slide. Então, vocês conseguem perceber que nos últimos anos, a gente teve uma redução do número de óbitos. Desde 2014, a gente tem
como se fosse uma estabilidade de número de óbitos maternos. 2017 e 2018 nós tivemos 2 óbitos. Em 2019 nós não tivemos nenhum óbito materno. Quando chega a pandemia, a gente salta para uma quantidade de 6 óbitos maternos, certo? Pode passar. E a nossa taxa de mortalidade infantil, certo? A nossa série histórica, ela estava bem bonitinha, como vocês conseguem perceber, De 2015 para cá, de 2014 para cá, a gente consegue ter uma redução na nossa taxa de mortalidade. Quando chega 2020, esse número aumenta por conta dos muitos óbitos que nós tivemos. E é isso que eu sempre digo, a pandemia nos trouxe muitos prejuízos. E esses prejuízos, e um dos tais foi o aumento da nossa taxa de mortalidade infantil. Agora em 2020, 2021, o que vem me preocupando, como eu falei anteriormente para vocês, é que o número de óbitos até diminuiu. Eu notei que nós tivemos uma redução no número de óbitos infantis. Só que o meu número de nascidos vivos está diminuindo também. Então, eu tenho uma preocupação que a minha taxa ela está alta, mas também por conta do número de nascidos vivos que tem diminuído. E aí são várias situações que a gente tem que avaliar por trás disso, né? Porque as mulheres não estão querendo engravidar, estão com receio de engravidar na pandemia, né? Tem várias situações a serem conversadas e estudadas para que a gente possa justificar essa redução também do número de nascidos vivos, certo? Pode passar. E aí, outro número também que vem me preocupando, né? Que é o nosso número na taxa de prematuridade. É um dos gráficos que vem na contramão do nosso trabalho, né? Porque é um gráfico que vem aumentando. Epidemiologicamente, a gente vem observando que o número de prematuros vem aumentando, tá? Mas não necessariamente esse número de prematuros ele vem a óbito, claro, né? É apenas o número de prematuros que vem aumentando e que a gente continua acompanhando esse público também, certo? Pode passar. E aí eu trago para... Volta só um pouquinho. Pronto. E aí eu trago para vocês o nosso acompanhamento de visitas domiciliares nesse ano de 2021. Vocês conseguem perceber que o nosso número maior de acompanhamento são de crianças, certo? Vindo em segundo lugar o número de gestantes, depois de puérperas do nosso acompanhamento. Pode passar. Projeto de redução de danos em 2021, aquele que eu falei para vocês, do acompanhamento de gestantes, usuárias de crack e outras drogas. A gente tem um número que vem relativamente aumentando e a gente depois tem um equilíbrio, mas que esse número ele é sempre estável, né? Que a gente vem acompanhando também. Pode passar. Esse é um comparativo das taxas de mortalidade infantil. Mesmo ainda com esse aumento, Sobral continua com ainda uma taxa abaixo da média nacional e da média estadual. Pode passar. Para finalizar, eu trago essa frase para a gente poder refletir também como podem ser evitadas. É preciso que essas mortes sejam humanizadas e que deixem de ser apenas mais um número em uma estatística. É necessário saber quantas mortes maternas ocorrem, mas é muito mais relevante saber por que morrem e definir estratégias. Então, a nossa intenção e o porquê eu estou compartilhando aqui com vocês também é justamente isso, para que a gente possa pensar, né? Esse projeto que eu conversei, que eu expliquei um pouquinho para vocês, das mães sociais, é uma das nossas estratégias e que eu já disse e repito, converge diretamente na redução da mortalidade materna e infantil, certo? Porque a gente consegue perceber que o quanto elas são importantes no acompanhamento, nas orientações, no manejo clínico dessas situações, principalmente das mães de primeira viagem, né? Que às vezes não sabem como
limpar a ferida operatória, se aquele parto foi cesáreo, que às vezes aquela mãe não sabe como colocar a criança para pegar o bico do peito, aquela mãe não sabe como dar um banho na criança e ela não tem aquele apoio familiar. Então, trago exemplos da importância que é esse projeto das mães sociais e, como eu disse para vocês, já vem há um tempo sendo observado, né? A gente já tem um período de anos que nós já temos essa implementação desse período, desses projetos, e que nós conseguimos perceber a importância conjunta desses projetos para a redução da mortalidade materna e infantil e o seu impacto também em outros âmbitos. E um deles é também no aleitamento materno exclusivo, certo? Pode passar. Pronto, aqui nós finalizamos a nossa apresentação e nós estamos abertos a receber os questionamentos que possivelmente podemos ter nessa nossa apresentação, tá? Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua apresentação, assim, eu acho que brilhou os olhos de muitas pessoas. As meninas aqui estavam dizendo que elas não estavam dando conta de colocar os elogios, porque estava muito as pessoas incentivando, assim, querendo saber mais sobre o projeto, sobre a mãe social. Aqui tem algumas perguntas, eu acho que são 7 ou 8 perguntas. Você prefere que eu faça todas ou você vai respondendo uma a uma? A gente vai fazendo? Como você acha, Carlos? Eu entendi um pouquinho que está falhando, mas enfim, você pode ficar à vontade, você pode selecionar as perguntas que a gente vai conversando aqui, tá bom? Tá. A primeira, então, da Jerusa. Sobre o pré-natal odontológico, vocês têm conhecimento da importância e se inseririam em um dos cuidados? Pronto, como nós falamos anteriormente, essa questão, esse acompanhamento do trevo, ele é peculiar em alguns assuntos, quando nós temos situações de risco clínico ou vulnerabilidade social, certo? Então, algumas demandas como essa, que nós sabemos que é importante, e nós reforçamos o pré-natal odontológico, nós vemos isso diretamente com o Centro de Saúde da Família, certo? Esse termo que eu uso, Centro de Saúde da Família, é justamente o termo que nós utilizamos aqui em Sobral. Alguns locais chamam de determina como unidade básica, posto de saúde, enfim. A gente já trata aqui como CSF, que é Centro de Saúde da Família. E aí, nós conversamos diretamente com o Centro de Saúde da Família para ver esse vínculo com a gestante e fortalecer o pré-natal odontológico. Tendo em vista também que é um dos nossos indicadores, o Previne Brasil, e a gente tem que reforçar para que a gente possa estar em dias com esse indicador, né? Que é um dos mais importantes também, que o Ministério da Saúde solicita, que é o pré-natal odontológico. Então, nós reforçamos a importância que as nossas pacientes gestantes e puérperas estejam em dias com o seu pré-natal odontológico, certo? Obrigada. A Daniela pergunta, o projeto Pela Linha do Tempo tem 12 anos, o que considera importante para esse esforço longitudinal acontecer? E se as pessoas envolvidas no projeto são as mesmas desde o início ou mudaram? Nós fomos fundados em 2001, certo? Então, a gente já tem um período maior de atuação. A partir de 2010 foi que ele se tornou uma política pública, mas a gente já tem uma atuação grande por trás disso. Nós já temos muitas implementações, né? Nós temos não sei você, mas um dos nossos desafios que nós temos é a rotatividade profissional, né? Desde a sua fundação, o Trevo ele tem pouquíssimas pessoas que estão aqui com a gente desde a sua fundação. Uma das pessoas que está desde a fundação é a nossa médica pediatra, a doutora Juliana. Então, ela já está conosco desde 2001, certo? E aí, a gente tem uma rotatividade muito grande desses profissionais. É um dos nossos desafios, porque a maioria das nossas contratações que nós temos
elas são de 2 anos, e aí a gente recebe um novo profissional, aí vem toda uma nova logística para isso. Tem mais uma pergunta aqui. A Dani pergunta também se ela gostaria de saber sobre o Mãe Social, se existe algum financiamento específico ou é diretamente pelo município. Pronto, o pagamento das mães sociais, ela tem vínculo direto com o Instituto Geral de Sobral, que é a empresa que faz o pagamento dos profissionais de nível técnico que são vinculados a ele, que é o auxiliar administrativo, que é os técnicos de enfermagem. Então, elas são diretamente vinculadas ao IGS, que são pagos justamente com fundo municipal. Então, essas mães sociais, elas são pagas com fundo municipal. A Anunciação pergunta se a mãe social pode ser da família dessa mãe, que necessita do cuidado. Pode, não tem não tem algo que impeça isso, né? Porque, como eu disse para vocês, a mãe social, ela passa por um período de capacitação. Como é que a gente organiza a locação dessas mães sociais naquele local, naquele território? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos um bairro chamado bairro Sumaré. Aí o bairro Sumaré tem uma determinada situação que precisa da mãe social lá. Aí nós vamos ver se naquele território eu tenho alguma mãe social que possa ajudar. Porque aí eu já vou ajudar essa mulher na locomoção, né? Deslocamento dela, não vai precisar pagar nenhum transporte, porque ela já está no bairro dela. Ou seja, a locomoção é mais rápida, né? E aí, porque algumas vão de bicicleta, outras vão de moto, que o marido vai deixar e tudo mais. Então, quando a gente vê essa alocação das mulheres de acordo com a proximidade do seu território, para a gente evitar ao máximo que ela vá para o outro lado e tudo mais. Então, é uma das peculiaridades. Se eu tenho uma mãe social que é vinculada, que é daquela família, também não tem nenhum problema. Ela vai estar lá fazendo o trabalho dela conforme ela foi capacitada, conforme ela foi ensinada, seguindo todos os parâmetros de cuidados que nós preconizamos, tanto para o nosso público em geral, né? Gestantes, puérperas e crianças, a depender do caso que ela for cuidar, né? A Tarciana pergunta se os critérios para inclusão no Mãe Social são apenas incapacidades clínicas ou existem critérios de alta vulnerabilidade. A gente recebe os dois tipos de demanda, né? Seja a vulnerabilidade clínica, e aí nós temos várias situações que convergem para isso, né? Um exemplo, como eu já falei para vocês, a mulher, ela recebeu uma solicitação do médico que ela não pode fazer movimentos bruscos, ela tem que estar em repouso absoluto em casa. E aí é uma demanda médica. Isso converge diretamente com uma situação clínica. Então, ela não pode fazer algumas determinadas situações. Ela não tem apoio familiar, o marido trabalha todo dia, manhã e tarde, e aí não tem como cuidar de algumas coisas no âmbito domiciliar. Se ela tem uma criança para cuidar, se ela tem que também comer, ela não pode ficar perto do fogão. Então, são situações clínicas que demandam um cuidado de outra pessoa, que ela precisa de um cuidado, de alguém para lhe auxiliar. Algumas demandas sociais que justamente estão vinculadas a isso. Eu citei esse exemplo agora. Aí, por exemplo, a mulher ela não tem apoio familiar. A mãe mora em outra cidade, ela não tem vizinhos que ajudem por conta de outra situação de trabalho e tudo mais, então ela não tem apoio. É uma demanda social. Então, essas demandas, geralmente elas estão muito interligadas, porque eu não consigo perceber que a demanda social ela é única e que ela vai prejudicar o andamento daquela gestação por si só. Geralmente, a demanda social está atrelada a outros fatores, né? Há um fator econômico, há um fator psicológico, há um fator clínico. Então,
geralmente o nosso público ele tem essa peculiaridade, ter várias situações juntas que necessitam de apoio e uma atenção maior, de um plano de traçar a sua linha de cuidado em cima daquilo. Por isso que não é o trevo, por isso que o Centro de Saúde da Família não consegue trabalhar sozinho naquele caso. Aí ele vem precisar do trevo, ele precisa do CAPS, ele precisa do Conselho Tutelar, então são diversas situações que a gente vai trabalhar em conjunto, como eu disse para vocês, a engrenagem ela tem que rolar, né? Então a gente não vai trabalhar só, nem o Centro de Saúde da Família sozinho, a gente vai trabalhar junto para poder conseguir acompanhar e cuidar daquela família. Tá, joia. Obrigada, Carlos. Aqui a Isadora, ela constatou, né, que projeto incrível, se tem algo semelhante em Santos, e aqui eu posso responder, né? Quando a gente conheceu o projeto, né, do Carlos, do Carlos não, né, do município de Sobral, foi em torno de 2012, mais ou menos, e desde então a gente vem conversando sobre o quanto seria importante para o nosso município alguma ação parecida com essa, né? Porque muitas vezes a gente vê que as mães não conseguem pela falta de rede de apoio. E o Mãe Social é a rede de apoio, puramente a rede de apoio, né? 100% rede de apoio que consegue dar condições para que essa mulher consiga estar disponível para amamentar, diante de todos os obstáculos e desafios que ela se encontra durante o puerpério. Então, assim, em Santos, a gente, enquanto GT, a gente vai começar a tentar construir algo, a gente vai lutar para que a gente consiga trazer para o nosso município algo parecido, para que a gente tenha, de fato, essa rede de apoio para essas puérperas, assim, que é um projeto muito incrível, e aqui quero ressaltar novamente e agradecer ao Carlos, né, a disponibilidade de estar compartilhando com a gente essa experiência tão incrível, que constatado aqui por tantos elogios que a gente não conseguiu dar conta de repassar aqui na nossa transmissão, mas que com certeza brilhou os olhos de muitas pessoas. Quero agradecer novamente aí a oportunidade pela troca de experiência, Carlos. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Por nada. A gente está aqui para poder ajudar um ao outro, né? E assim a gente conseguir fortalecer tanto os nossos projetos quanto os de vocês e também incentivar que as pessoas que estejam assistindo, ou que assistindo agora, ou que vão assistir depois, também consigam pensar em estratégias para que a gente possa melhorar os nossos índices e também o nosso acompanhamento às nossas famílias, né? E o importante é começar, né? Pensar em alguma coisa e iniciar, como eu já falei para vocês. A gente tem esses resultados bons atualmente também, porque anteriormente, há uns anos, isso foi pensado e vem se estruturando constantemente, né? Eu sempre digo, a gente nunca está pronto. A gente vem sempre estabelecendo novas metas, novas estratégias, para que a gente possa, assim, ir se atualizando e chegando ao nosso objetivo, que é cuidar das nossas famílias. Muito obrigada, Carlos. Para a gente conseguir dar andamento aqui à programação,